Meu nome é Evelyn Carter e tenho 32 anos. Há 7 anos. Minha família me expulsou de casa no meio da noite porque minha irmã contou que eu tentei seduzir o marido dela. Eles não pediram minha versão. Não checaram os fatos. Simplesmente acreditaram nela. E em 24 horas, perdi tudo. Minha casa, minha bolsa de estudos, meu futuro e todas as pessoas que eu achava que me amavam. Passei os 7 anos seguintes sobrevivendo ao que me fizeram passar. Sem teto, ataques, noites tão escuras que eu não tinha certeza se veria o amanhecer. Reconstruí minha vida do zero. E fiz isso sem eles. Agora eles me encontraram. Não para pedir desculpas, embora isso tenha vindo depois, quando não tiveram escolha. Eles me encontraram porque estão afundados em dívidas, prestes a perder a casa e precisam de dinheiro. Meu dinheiro. Eles querem que eu esqueça esses 7 anos e os livre das consequências de suas próprias escolhas. Antes de contar o que eu disse a eles, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas somente se você realmente se identificar com esta história. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe um comentário abaixo. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. A noite que mudou tudo. Durante minha infância e adolescência, eu era responsável. Tirava notas máximas, ganhava bolsas de estudo, participava de feiras de ciências. Eu preenchia todos os requisitos que meus pais valorizavam. Madison era 3 anos mais nova, e era a pessoa que todos adoravam. Não porque tivesse conquistado algo, mas porque sabia como fazer as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Não me importei. Achei que havia espaço para nós dois. Aos 25 anos, eu já tinha uma bolsa integral para o meu doutorado em biologia molecular e um cargo de pesquisador em um laboratório de prestígio. Eu estava construindo algo. Madison casou-se com Daniel Brooks aos 21 anos, logo após se formar na faculdade, e mudou-se para uma casa que ele comprou para os dois. Ela tornou-se dona de casa. E de repente, ela se tornou a filha de quem meus pais tanto se orgulhavam. Madison sabe o que importa, minha mãe costumava dizer nos jantares em família. A família em primeiro lugar, a carreira em segundo. Meu pai era pior. Evelyn, você é brilhante, mas um dia você vai acordar e perceber que deixou passar o que é importante. O importante, aparentemente, era casar e ter filhos antes dos 30 anos. Eu tinha 25 anos, era solteira e estava focada na minha pesquisa. Isso me tornava egoísta aos olhos deles, difícil, independente demais. Eu disse a mim mesmo que não importava. Disse a mim mesmo que meu trabalho falaria por si só. Então, fui convidado a apresentar minha pesquisa na Conferência Nacional de Ciências. Foi a maior oportunidade da minha carreira. Uma oportunidade de apresentar meu trabalho para pesquisadores renomados, potenciais investidores e pessoas que podem mudar completamente minha trajetória. Estava tão animado que mal consegui dormir. Madison veio jantar na noite em que recebi o convite. Observei seu rosto enquanto mamãe e papai me parabenizavam. Observe como o sorriso dela se fechou nos cantos. Eu não entendi na época. Pensei que ela estivesse feliz por mim. Eu não percebi que ela estava calculando como tirar tudo de mim. Era uma terça-feira de março quando meu mundo acabou. Eu estava no meu apartamento ensaiando minha apresentação pela 100ª vez quando meu telefone explodiu de ligações. Mãe, pai, minha tia, meu tio, todos em um intervalo de 5 minutos. Atendi a ligação do meu pai. Antes que eu pudesse dizer alô, ele já estava gritando: vá para casa agora. E agora, Evelyn? Dirigi até lá com o coração disparado. Quando entrei, toda a família estava lá. Mamãe, papai, Madison, minha tia e meu tio. Até meu primo. Madison estava soluçando no sofá, e no instante em que me viu, apontou. Como você pôde? Gritou ela. Como você pôde fazer isso comigo? Fique ali paralisado. Fazer o quê? Não se faça de inocente, disse o pai. Seu rosto estava vermelho, o maxilar tenso. Madison nos contou tudo. A voz de Madison tremia enquanto ela falava. Na semana passada, no churrasco em família, você usou aquele vestido vermelho, e sentou-se ao lado de Daniel. Você tocou no braço dele. Você se inclinou para perto dele quando conversou com ele. Pisquiai. Estava lhe passando a salada. Você estava flertando com meu marido, disse Madison com voz estridente. Ele me disse que você o deixava desconfortável. Disse que você sempre arranjava desculpas para ficar perto dele. Fique boquia Berta. Não é bem assim, eu mal falei com ele. Conversamos sobre o tempo por uns 2 minutos, talvez. Mentiroso. Madison avançou para cima de mim, e meu tio teve que contê-la. Virei-me para os meus pais. Isto é uma loucura. Eu não fiz nada. Mamãe não olhava para mim. Ela apenas balançava a cabeça, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai deu um passo à frente. Sua irmã está sofrendo.
O casamento dela está em crise por sua causa. E tudo o que você consegue fazer é dar desculpas. Não estou dando desculpas. Estou lhe dizendo a verdade. Chega. A voz do pai era fria. Você tem 24 horas para sair desta casa. Eu o encarei. O quê? Você me ouviu. Faça as malas e vá embora. Não vou permitir que você destrua esta família. Tentei argumentar com eles. Implorei para que me ouvissem. Por favor, eu disse, com a voz embargada. Deixem-me explicar. Eu não fiz nada de errado. Você ainda está mentindo, disse Madison, enxugando os olhos. Mesmo agora. Virei-me para minha mãe. Mãe, você me conhece. Você me criou. Você acha mesmo que eu faria isso? Ela finalmente olhou para mim, e o que vi em seus olhos quebrou algo dentro de mim. Decepção. Repulsa. Já não sei o que pensar, sussurrou ela. Pedi provas. Pedi para ver as imagens da câmera de segurança do quintal onde aconteceu o churrasco. Pedi a eles que ligassem para Daniel e pedissem a ele que lhes contasse exatamente o que eu supostamente fiz. O pai recusou. Não preciso de uma câmera para saber o que minha filha está passando. Mas eu também sou sua filha. Não mais. Sua voz era monótona. Você tem até amanhã à noite. Depois disso, vou trocar as fechaduras. Olhei ao redor da sala. Minha tia evitava meu olhar. Meu tio olhava para o chão. Minha prima, a quem eu havia ajudado com as inscrições para a faculdade apenas 6 meses antes, virou as costas. Apenas a tia Ellen encontrou meu olhar. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, e logo a fechou novamente. Saí daquela casa e voltei para o meu apartamento. Não consegui dormir. Eu ficava pensando que eles ligariam, que alguém perceberia que aquilo era uma loucura, que a razão prevaleceria. Ninguém ligou. Na manhã seguinte, fui ao campus para falar com meu orientador. Precisava explicar porque poderia perder algumas aulas práticas enquanto resolvia isso. Mas quando cheguei lá, o rosto da minha orientadora estava sombrio. Evelyn, precisamos conversar sobre sua bolsa de estudos. Senti um frio na barriga. E daí? Seu pai ligou para o chefe do departamento. Ele disse que havia preocupações sobre o seu caráter. O comitê está revisando seu financiamento. Foi aí que eu entendi. Minha família não estava apenas me rejeitando. Eles estavam destruindo todas as minhas possibilidades de futuro. Em uma semana, minha bolsa de estudos foi suspensa enquanto se aguarda a investigação. Meu cargo de pesquisador foi encerrado. A história que meu pai contou. Vago o suficiente para ser prejudicial, específico bastante para parecer crível. Espalhou-se pelo departamento como veneno. Eu tinha $800 na minha conta bancária e um carro que mal funcionava. Eu me mudei do meu apartamento quando não consegui pagar o aluguel. Durante 3 meses, dormi no meu carro em diferentes estacionamentos, mudando de lugar todas as noites para que ninguém percebesse. Eu tomava banho na academia até meu plano expirar, e depois em postos de gasolina, paradas de caminhão. Eu fazia uma refeição por dia, geralmente itens de um menu econômico que eu podia pagar. Me candidatei a dezenas de vagas de emprego. Mas todas as candidaturas exigiam referências, e eu não tinha nenhuma. Minha família era meu mundo inteiro. Meus professores não retornavam minhas ligações. Os poucos amigos que eu tinha na pós-graduação ouviram os boatos e desapareceram. Consegui um emprego lavando pratos em uma lanchonete e depois um turno da noite repondo prateleiras em um supermercado. Eu trabalhava nos 2 empregos, dormindo no meu carro entre os turnos, e mesmo assim mal conseguia ganhar o suficiente para comer. O isolamento era pior que a fome. Eu passava dias sem falar com ninguém além de posso ajudar. E são $6. Comecei a esquecer como era o som da minha própria voz. Tentei ligar para minha mãe uma vez, 3 meses depois. Ela atendeu. Ouvi sua respiração do outro lado da linha. Mãe, eu disse, sou eu. Eu só queria que você soubesse que estou bem. Eu não fiz o que a Madison disse. Juro que não fiz. Silêncio. Mãe, por favor. Estou dormindo no meu carro. Perdi tudo. Por favor, só me ouça. Ela desligou. Sentei naquele carro e chorei até não conseguir mais respirar. Depois fui para o meu turno no supermercado, porque não tinha outra escolha. Foi aí que aprendi o que significa sobreviver. Não viver, apenas sobreviver. Segundo ano foi pior. Finalmente consegui juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto numa casa com outras 5 pessoas.
Não era grande coisa. Um colchão no chão, um banheiro compartilhado, paredes tão finas que eu conseguia ouvir todas as conversas. Mas era um abrigo. Naquela época, eu tinha 3 empregos de meio período. Na lanchonete, no supermercado e nos fins de semana limpando prédios de escritórios. Eu estava voltando para a casa do meu turno da noite, certa noite de novembro. Quando ouvi passos atrás de mim. Eu andei mais rápido. Eles também. Eu nem sequer vi os rostos deles. Um deles agarrou minha bolsa e, quando tentei resistir, o outro me empurrou contra a parede de tijolos. Minha cabeça bateu com força contra aquilo, e eu senti o gosto de sangue. Solta, disse um deles. Eu deveria ter ido, mas aquela bolsa tinha tudo: meu celular, minha carteira, os $300 que eu tinha guardado para o aluguel do mês que vem. Se eu perdesse, estaria na rua de novo. Apertei-o com mais força. Um deles me bateu. Eu caí, e eles me chutaram 2 vezes antes de arrancarem a sacola das minhas mãos. Eu os ouvi correndo. Ouvi suas risadas se perdendo na distância. Eu fiquei deitada na calçada, sangrando, tentando me lembrar de como respirar. Foi nesse momento que o carro parou. Um homem saiu do carro, alto, na faixa dos 35 anos, vestindo um terno caro que parecia deslocado naquele bairro. Ele se ajoelhou ao meu lado. Não se mexa, disse ele. Vou chamar uma ambulância. Não, tentei me sentar. Não tenho dinheiro para, eu pago. Sua voz era calma, convicta. Apenas fique quieto. Ele ligou para 911 e ficou comigo até a ambulância chegar. No hospital, ele esperou enquanto suturavam um corte na minha cabeça e faziam um raio-x das minhas costelas. Quando o médico saiu, puxou uma cadeira para perto da minha cama. Eu sou Frank Morrison, disse ele. Conte-me o que aconteceu com você. E, pela primeira vez em 2 anos, alguém realmente ouviu. Contei tudo para o Frank. Não sei por quê. Talvez por ele ser um estranho, ou talvez porque eu estivesse tão cansada de carregar tudo sozinha. Contei a ele sobre a mentira de Madison, sobre minha família me expulsar de casa, sobre a perda da minha bolsa de estudos e da minha posição de pesquisadora. Contei a ele sobre o carro, os empregos, os 2 anos em que mal conseguimos sobreviver. Ele escutou sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Isso não está certo, disse ele finalmente. Nada disso está certo. Eu ri, mas saiu uma risada amarga. Não importa se está certo. Já está feito. Isso importa. Ele se inclinou para a frente. Você disse que estava fazendo doutorado antes disso acontecer. Biologia molecular. Sim. Por quê? Porque você é claramente inteligente, trabalhador e extremamente resiliente. Essas são exatamente as qualidades que eu procuro. Pisquei para ele. Procurar em quê? Funcionários. Ele tirou um cartão de visitas e me entregou. Eu dirijo uma empresa de investimentos, a Morrison Capital Group. Estamos sempre à procura de pessoas talentosas. E você está desperdiçando seu potencial limpando escritórios. Encarei o cartão. Não tenho diploma. Não tenho referências. Não tenho nada. Você sobreviveu por 2 anos a algo que teria destruído a maioria das pessoas. Isso vale mais do que um currículo. Ele se levantou. Pense nisso. Quando estiver pronto, ligue para esse número e peça para falar comigo. Eu garanto que você conseguirá uma entrevista. Por que você faria isso? Ele parou na porta. Porque alguém me ajudou uma vez quando eu não tinha nada. Estou apenas retribuindo o favor. 3 dias depois, liguei para o número. Uma semana depois, fiz uma entrevista para uma vaga de assistente administrativo. 2 semanas depois, eu tinha um emprego. O salário era de $40.000 por ano. Para mim, foi como ganhar na loteria. Se você já se sentiu como se ninguém acreditasse em você, ou se teve que reconstruir sua vida do zero, adoraria ouvir sua história nos comentários. Que te ajudou a continuar? E se esta história te tocou, por favor, inscreva-se no canal. Isso me ajuda a compartilhar essas experiências com outras pessoas que talvez precisem ouvi-las. Agora, deixe-me contar o que aconteceu em seguida. No meu primeiro ano na Morrison Capital, trabalhei mais do que jamais havia trabalhado na minha vida. Cheguei cedo, fiquei até tarde e me ofereci para todos os projetos que ninguém mais queria. Aprendi sozinho modelagem financeira, análise de investimentos, gestão de portfólios, tudo que pudesse me tornar valioso. Frank percebeu. Após 6 meses, ele me promoveu a analista júnior. Um ano depois, gerente de projetos. No terceiro ano, eu já gerenciava contas de clientes que valiam milhões. Mas, mais do que as promoções, Frank me deu algo que eu havia perdido: a crença de que eu merecia o sucesso. Ele nunca teve pena de mim. Ele me incentivou, me desafiou, esperava excelência. Quando eu cometia erros, ele me mostrava como corrigi-los.
Quando eu tinha sucesso, ele fazia questão de que todos soubessem. Você não está aqui porque eu senti pena de você, ele me disse certa vez. Você está aqui porque é bom nisso. Em algum momento dessa jornada, nosso relacionamento mudou. Noites em claro, trabalhando em negócios se transformavam em jantares. As conversas sobre trabalho se transformaram em conversas sobre a vida. Ele me contou sobre seu próprio passado. Crescer na pobreza, construir sua empresa do zero e aprender que o sucesso não significava nada sem pessoas com quem compartilhá-lo. Não confio facilmente, disse ele certa noite enquanto comiam comida para a viagem no escritório. Mas confio em você. Por quê? Perguntei. Porque você sabe o que é perder tudo. As pessoas que foram destruídas e se reconstruíram são as que entendem o que realmente importa. Começamos a namorar no 4º ano. Ele nunca me apressou, nunca me pressionou. Ele entendeu que a confiança era algo que eu precisava reconstruir lentamente, pedaço por pedaço. Nos casamos no 5º ano. Uma cerimônia pequena, apenas com alguns amigos. Eu não convidei minha família. Nessa altura, eu já tinha construído uma nova vida, e eles não faziam mais parte dela. Eu tinha aprendido a viver sem eles. Eu sempre achei que seria assim. 7 anos depois de me expulsarem de casa, um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. A remetente era minha mãe. O assunto estava em branco. Fiquei olhando para aquilo por 10 minutos antes de abrir. Evelyn, dizia a mensagem, aqui é a mamãe. Eu sei que você tem todos os motivos para estar com raiva da gente. Eu sei que te magoamos, mas seu pai e eu estamos com problemas e precisamos conversar com você. Por favor, só uma vez. Nós ainda somos seus pais. Eu li 3 vezes. Depois mostrei para o Frank. O que você quer fazer? Perguntou ele. Não sei. Minhas mãos tremiam. 7 anos, nenhuma palavra. E agora eles precisam de alguma coisa. Você não lhes deve nada. Eu sei. Fechei meu laptop. Mas preciso saber o que eles querem. Preciso encerrar este capítulo. Frank apertou minha mão. Então faremos juntos, mas nos seus termos, em um lugar público, e você não precisa dar nada a eles. Combinei de encontrá-los em uma cafeteria no centro da cidade. Terreno neutro. Testemunhas. Eles chegaram com 10 minutos de atraso. Meu pai parecia mais velho, com cabelos grisalhos, mais magro, com rugas ao redor dos olhos que eu não me lembrava de ter notado. Minha mãe também havia envelhecido. Seus cabelos agora estavam mais brancos do que castanhos. Eles se sentaram à minha frente. Nenhum dos dois sorriu. Evelyn, disse papai. Obrigado por nos receber. Eu não respondi. Apenas esperei. Mamãe estendeu a mão por cima da mesa como se quisesse tocar a minha, mas depois desistiu. Você está com boa aparência. O que você quer? Mantive minha voz calma. Papai pigarreou. Estamos com problemas financeiros. Fiz alguns investimentos ruins. Vamos perder a casa. Eu vejo. Precisamos de ajuda, disse a mãe baixinho. Precisamos de dinheiro. Olhei para os dois. E você achou que eu ia te dar isso? O maxilar do pai se contraiu. Você é nossa filha. Não, eu disse. Deixei de ser sua filha há 7 anos. Você deixou isso bem claro. Cometemos um erro, disse a mãe, com a voz embargada. Sabemos disso agora. Um erro. Deixei a palavra pairar no ar. Você me expulsou com base em uma mentira. Você destruiu minha bolsa de estudos, minha carreira, todo o meu futuro. Você não fez perguntas. Você não investigou. Você simplesmente acreditou nela. Madison também era nossa filha, disse o pai. Ela estava sofrendo. E eu não estava. Minha voz permaneceu calma, mas senti a mão de Frank no meu joelho por baixo da mesa, me ancorando. Eu estava dormindo no meu carro. Eu fazia apenas uma refeição por dia. Fui atacado e roubado. Onde você estava então? Mamãe começou a chorar. Nós não sabíamos. Você não queria saber. Há uma diferença. Papai se inclinou para a frente. Vamos perder tudo. A casa, nossas economias, tudo. Devemos $300.000 ao banco. Nós somos seus pais, Evelyn. Você não pode simplesmente nos deixar sem teto. Por que não? Perguntei. Você me deixa. Isso foi diferente. Como? Ele não tinha resposta. E quanto a Madison? Perguntei. Onde ela se encaixa nisso tudo?
Mamãe e papai trocaram um olhar. Madison e Daniel estão se divorciando, disse a mãe finalmente. Ela está morando conosco. Ela não está bem. Não está indo bem? Como assim? Ela está deprimida, bebendo. Perdeu as amigas quando o casamento acabou. Mamãe torceu as mãos. Ela cometeu erros, Evelyn. Ela sabe disso. Mas ainda é sua irmã. Não, eu disse baixinho. Ela é a pessoa que destruiu minha vida por inveja. Essas duas coisas não são a mesma coisa. O rosto do pai ficou vermelho. Então, você vai nos deixar sofrer depois de tudo que fizemos por você enquanto você crescia? Tudo o que você fez por mim. Eu sorri, mas não havia calor algum em meu sorriso. Você quer dizer os 25 anos antes de você decidir que eu não valia nada? Eu deveria ser grata por isso. Isso é vingança, disse meu pai. Pura e simples. Não, eu disse. Esta é a consequência. 2 dias após essa reunião, um envelope chegou ao meu escritório. Dentro havia um convite para a festa de 30 anos de casamento dos meus pais. Papel cartão formal, caligrafia elegante, um local que reconheci como um dos melhores restaurantes da cidade. Meu telefone tocou 1 hora depois. Mãe, você recebeu o convite? Perguntou ela. Eu fiz. Gostaríamos muito que você viesse. É importante para nós, para toda a família, que estejamos todos juntos neste momento. Quase ri. Você me quer na sua festa de aniversário? É uma oportunidade para curar as feridas, disse ela. Para seguir em frente como família. Sigam em frente, repeti. É assim que chamamos isso. Evelyn, por favor. Haverá 50 pessoas lá. Família, amigos, pessoas que te conhecem desde criança. É hora de deixarmos isso para trás. Atrás de nós. Olhei para o convite novamente. Quem mais estará lá? Todos. Seus tios e tias, primos, nossos amigos da igreja. Madison também estará lá. Claro que sim. A voz da mãe suavizou. Ela quer se desculpar com você. Ela tem trabalhado em si mesma, fazendo terapia. Ela sabe que te magoou. 7 anos depois, ela está pronta para se desculpar. Antes tarde do que nunca. Fiquei em silêncio por um longo momento. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Perigosa talvez, mas necessária. Eu irei, eu disse. Você vai mesmo? Mamãe pareceu chocada. Sim, mas vou trazer meu marido e tenho algumas condições. Quais são as condições? Eu te conto na festa. Naquela noite, sentei-me com Frank e contei-lhe o que estava planejando. Ele escutou atentamente e depois assentiu com a cabeça. Tem certeza disso? Perguntou. Tenho certeza. Passei 7 anos reconstruindo minha vida. É hora de eles entenderem o que destruíram e o que eu construí sem eles. Frank sorriu. Então vamos garantir que eles não possam ignorar isso desta vez. Naquela noite, fiz mais uma ligação para Catherine Webb, a melhor advogada que eu conhecia. Preciso da sua ajuda, eu disse a ela. E preciso de documentação. Na véspera da festa, meu telefone tocou. Era de um número desconhecido. Evelyn, é a tia Ellen. Eu não falava com ela há 7 anos. Tia Ellen, eu sei que não tenho o direito de ligar para você. Eu sei que deveria ter falado naquela época. Sua voz estava embargada pela emoção. Mas preciso te contar uma coisa antes de amanhã à noite. Estou ouvindo. Eu sempre soube que Madison estava mentindo. Prendi a respiração. O quê? Na semana seguinte à acusação, ouvi-a ao telefone com uma amiga. Ela estava no quarto de hóspedes e eu estava passando por perto. A voz de Ellen embargou. Ela disse, eu precisava fazer alguma coisa. Evelyn sempre foi a perfeita. Mamãe e papai a idolatram. Eu precisava que eles vissem que ela não é tão perfeita assim. Apertei o telefone com força. Você a ouviu admitir? Sim, eu gravei. Cheguei a gravar uma parte com meu celular. Eu estava tentando filmar um pássaro do lado de fora da janela e não parei de gravar quando ouvi a voz dela. Ela fez uma pausa. Eu deveria ter dito alguma coisa naquela hora. Eu deveria ter mostrado para os seus pais, mas eu estava com medo. Medo de causar problemas. Medo de ser a responsável pela separação da família.
Então você deixou que eles me despedaçassem. Sim. Sua voz era quase um sussurro. E me arrependo disso todos os dias desde então. Me desculpe, Evelyn. Me desculpe mesmo. Fiquei em silêncio por um longo momento. Você ainda tem a gravação? Sim, eu guardei. Guardei todos esses anos. Fiquei pensando que talvez um dia eu teria coragem de traga amanhã, eu disse. Para a festa. Evelyn, o que você está planejando? Pretendo contar a verdade, toda ela, na frente de todos. Seus pais ficarão arrasados. Ótimo, eu disse. Talvez eles finalmente entendam o que fizeram comigo. Frank e eu chegamos ao Granville exatamente na hora marcada. Eu havia escolhido minha roupa com cuidado. Um terno azul marinho, profissional e elegante. Com minha aliança de casamento bem visível. Eu queria que eles vissem no que eu havia me transformado. A sala privativa do restaurante estava decorada com flores brancas e detalhes em dourado. Mesas redondas preenchiam o espaço. Já repleto de convidados. Reconheci a maioria deles. Parentes que eu não via há 7 anos, amigos da família que me conheciam desde a infância. As conversas cessaram assim que entrei. Minha mãe me viu primeiro. Seus olhos se arregalaram e depois se encheram de lágrimas. Ela veio correndo, com os braços estendidos, mas eu recuei. Olá, mãe. Ela parou, baixando os braços. Evelyn, você veio. Você está linda. Obrigado. Meu pai se aproximou mais devagar. Seus olhos se voltaram para Frank e depois para minha mão esquerda. Você é casada, disse ele. Sou eu. Este é meu marido, Frank Morrison. Frank, estes são meus pais, Robert e Patricia Carter. Frank apertou as mãos deles com uma frieza educada. Prazer em conhecê-los. Ao nosso redor, as pessoas olhavam fixamente. Ouvi sussurros, vi cabeça se virando. Minha prima Sarah aproximou-se hesitante. Evelyn, é você mesmo? É verdade. Não pensei que você viria atrás de tudo. Ela parou de falar, visivelmente desconfortável. Depois de tudo, concordei. Meu tio Tom aproximou-se, com o rosto cuidadosamente neutro. Que bom te ver, Evelyn. Ouvi dizer que você se deu bem na vida. Sim, eu sei. Seu pai comentou que você trabalha no setor financeiro agora. Sou o diretor de operações, COO, do Morrison Capital Group. Ele ergueu as sobrancelhas. Várias pessoas próximas se viraram para olhar. A Morrison Capital era bem conhecida, uma empresa multibilionária que frequentemente estampava as manchetes. Isso é impressionante, disse Tom. Obrigado. Do outro lado da sala, vi Madison. Ela estava sentada sozinha em uma mesa de canto, mais magra do que eu me lembrava, com o rosto pálido. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou o olhar. Minha mãe tocou meu braço. Por favor, não vamos causar uma cena. Podemos simplesmente ter uma noite agradável? Claro, eu disse. Vamos ter uma noite agradável. O jantar foi servido. Sentei-me à mesa com Frank, tia Ellen e vários primos de quem mal me lembrava. As conversas ao meu redor eram constrangedoras, repletas de papo furado e cauteloso que evitava as perguntas óbvias. Então meu pai se levantou e bateu com a mão no copo. O ambiente ficou em silêncio. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite, disse ele, com a voz ecoando pelo salão. Patrícia e eu estamos gratos por celebrar 30 anos de casamento com as pessoas que mais amamos. Aplausos educados. O casamento não é fácil, continuou ele. Requer perdão, compreensão e a disposição para superar os momentos difíceis. A família exige as mesmas coisas. Ele olhou diretamente para mim. Estamos especialmente gratos por nossa filha Evelyn ter podido se juntar a nós esta noite, depois de tantos anos de distância. A família é tudo, e estamos felizes por tê-la reunida novamente. Mais aplausos. As pessoas olhavam para mim, sorrindo como se fosse um reencontro emocionante. Meu pai ainda não tinha terminado. Os últimos anos têm sido desafiadores para mim e para Patrícia. Enfrentamos dificuldades financeiras e descobrimos quem é a nossa verdadeira família. Aprendemos que, nos momentos difíceis, a família se une para ajudar uns aos outros. Ele ergueu o copo na minha direção. A família, ao perdão e a seguirmos em frente juntos. Todos beberam. Todos, menos eu. Minha mãe estava chorando novamente, enxugando os olhos com o guardanapo. Vários parentes assentiam com a cabeça em sinal de aprovação, como se meu pai tivesse acabado de proferir um discurso comovente sobre reconciliação. Mas eu tinha ouvido o que ele realmente disse.
Ele acabará de dizer a uma sala cheia de pessoas que esperavam que os ajudasse financeiramente. Ele apresentou a situação como um dever familiar, como a coisa certa a fazer, diante de testemunhas que me julgariam se eu me recusasse. Eu me levantei. O cômodo ficou em silêncio novamente. Obrigado, pai, eu disse. Foi um belo discurso, mas acho que devemos deixar claro sobre o que realmente estamos falando esta noite. O rosto do meu pai ficou vermelho. Evelyn, não é hora para isso. Quando é a hora? Perguntei. Você acabou de dizer a todos aqui que família ajuda família, então vamos falar sobre família. Por favor, sente-se, disse minha mãe, com a voz trêmula. Não. Continuei de pé. Há 7 anos, você me expulsou de casa porque Madison disse que eu tentei seduzir o marido dela. Você não pediu minha versão da história. Você não investigou. Você simplesmente acreditou nela. Ouviram-se exclamações de espanto na sala. Pessoas que estavam sorrindo momentos antes agora pareciam chocadas. Isso não é, meu pai começou. Perdi tudo, continuei, com a voz firme. Minha bolsa de estudos, meu cargo de pesquisador, minha casa. Eu tinha 25 anos e vocês me deixaram na rua com $800 e um carro que mal funcionava. Evelyn, pare, implorou minha mãe. Passei 2 anos sem teto. Fui atacado e roubado. Trabalhei em 3 empregos só para conseguir pagar um quarto com 5 estranhos, e nenhum de vocês, nenhum mesmo, perguntou se eu estava bem. O quarto estava agora em completo silêncio. Vi o rosto do meu tio Tom empalidecer. Sarah levou a mão à boca. Então Madison se levantou. Pare, disse ela, com a voz embargada. Simplesmente pare. Todos se viraram para Olala. Não aguento mais. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não posso ficar aqui sentada e deixar isso acontecer. Madison, sente-se, disse meu pai bruscamente. Não. Ela caminhou até o centro da sala, tremendo. Evelyn não fez nada. Ela nunca tocou em Daniel. Ela nunca flertou com ele. Eu inventei tudo. Minha mãe deu um suspiro de espanto. O quê? Eu menti. A voz de Madison se elevou, desesperada. Eu menti sobre tudo. Evelyn nunca fez nada de errado. Eu tinha inveja. Ela era tão perfeita, e todos a amavam, e eu só queria. Eu queria que eles vissem que ela não era perfeita. Então eu menti. A sala irrompeu em sussurros de choque. Meu pai ficou paralisado, com o rosto pálido. Madison, o que você está dizendo? Estou dizendo que destruí a vida da Evelyn porque tive ciúmes. Madison soluçava, tremendo da cabeça aos pés. O Daniel nunca fez nada. A Evelyn nunca fez nada. A culpa foi toda minha, toda mentira minha. Mas você estava tão chateada, disse minha mãe, com a voz quase inaudível. Você estava chorando. Você disse, eu sei o que eu disse, gritou Madison. E tudo era mentira. Venho vivendo com isso há 7 anos e não aguento mais. Não posso ficar vendo você implorar por dinheiro para ela quando a culpa é toda minha. A sala estava um caos agora, pessoas falando umas por cima das outras, vozes se elevando em choque e raiva. Tia Ellen se levantou. Caminhou até o centro da sala, com o telefone na mão. Eu tenho provas, disse ela. Todos ficaram em silêncio. Ellen olhou para mim e depois para meus pais. Uma semana depois da acusação de Madison, eu a ouvi ao telefone com uma amiga. Ela admitiu que havia mentido. Eu gravei a conversa. O rosto do meu pai passou de pálido a cinza. Você o quê? Eu fui uma covarde, disse Ellen, com a voz trêmula. Eu deveria ter me apresentado naquela época, mas não vou mais ser covarde. Ela apertou o botão de reprodução no celular. A voz de Madison preencheu a sala, baixa, mas nítida, através do sistema de som do restaurante ao qual alguém havia conectado seu telefone. Eu precisava fazer alguma coisa. A Evelyn sempre foi a perfeita. Mamãe e papai a idolatram. Eu precisava que eles vissem que ela não é tão perfeita assim. Eu só exagerei um pouco, inventei algumas coisas sobre ela flertando com o Daniel. Não é como se ela pudesse provar que não fez isso. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meti a mão na minha bolsa e tirei uma pasta. Eu também tenho isso. Este é o momento em que muitas pessoas se perguntam: ela deveria perdoá-los? O que você faria no lugar dela? Gostaria de saber a sua opinião nos comentários. Não apenas sobre perdão, mas também sobre limites e responsabilidade. Se esta história lhe fez refletir,
compartilhar com alguém que possa precisar ouvi-la. Eis o que eu disse em seguida. Caminhei até o centro da sala e coloquei a pasta sobre a mesa dos meus pais. Este é o meu contrato de trabalho de 7 anos atrás, eu disse. Na semana em que Madison me acusou de flertar com Daniel no seu churrasco, eu estava em Singapura para uma conferência de trabalho. Tenho as passagens aéreas, os recibos do hotel e documentos assinados por 12 testemunhas que podem confirmar que eu estava lá. Meu pai abriu a pasta com as mãos trêmulas. Seu rosto, que antes era cinza, agora estava pálido. Eu não poderia ter estado naquele churrasco, continuei, porque estava a 11.265 quilômetros de distância apresentando uma pesquisa para investidores internacionais. Mas nenhum de vocês perguntou. Nenhum de vocês verificou. Uma mulher que eu não reconheci se levantou. Sou Catherine Webb, advogada da Sra. Carter. Todos esses documentos foram autenticados e verificados. Era fisicamente impossível que a Sra. Carter estivesse onde foi acusada de estar. Meu Deus, sussurrou minha mãe. Ela olhou para Madison. Você disse que foi no churrasco da semana passada. Você foi tão específica. Eu estava errada sobre a data, disse Madison, desesperada. Eu estava confusa. Pare, minha voz interrompeu suas desculpas. Para de mentir. Virei-me para me dirigir a toda a sala. Há 7 anos, minha família escolheu acreditar em uma mentira sem fazer uma única pergunta. Destruíram minha bolsa de estudos, minha carreira e minha reputação. Me expulsaram de casa sem nada e disseram a todos que eu era uma destruidora de lares. Olhei para meu pai. Você ligou para o chefe do meu departamento e disse que havia preocupações sobre o meu caráter. Você se certificou de que eu não pudesse voltar para a faculdade. Você não apenas me deserdou. Você tentou garantir que eu nunca pudesse me recuperar. Eu estava protegendo minha família, disse ele, com a voz fraca. Eu era da sua família. Minha voz não tremeu. E vocês me descartaram como lixo. Minha mãe se levantou e caminhou em minha direção, com as mãos estendidas. Evelyn, querida, sinto muito. Eu não sabia. Nós não sabíamos. Você não sabia porque não perguntou. Eu não me afastei dela, mas também não me aproximei. Você escolheu acreditar no pior de mim sem nenhuma prova. Nós estávamos errados. Ela chorava abertamente agora. Nós estávamos muito, muito errados. Por favor, vocês têm que nos perdoar. Não preciso fazer nada. Meu pai se aproximou, com o rosto desfigurado. Evelyn, eu cometi um erro terrível. Eu deveria ter te escutado. Eu deveria ter investigado. Eu estava tentando proteger Madison. E você estava tentando proteger sua imagem, eu disse. Você estava preocupada com o que as pessoas pensariam se sua filha estivesse dormindo com o marido da irmã. Você não se importava com a verdade. Você se importava com as aparências. Isso não é justo, não é? Olhei ao redor da sala. Você está fazendo a mesma coisa agora. Você me convidou para estar aqui na frente de todas essas pessoas e fez o papai discursar sobre família ajudando família. Você estava tentando me pressionar a dar dinheiro a você, tornando isso uma expectativa pública. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Nós só pensamos, você achou que eu ficaria com muita vergonha de dizer não na frente de todo mundo. Balancei a cabeça negativamente. Você não mudou nada. Madison cambaleou para a frente. Evelyn, por favor. Eu sei que nunca poderei consertar isso. Eu destruí sua vida. Eu tirei tudo de você. Mas eu implorando por quê? Perguntei. Perdão, dinheiro, ambos. Só quero que saiba que sinto muito. Ela caiu de joelhos. Sinto muito mesmo. Farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Olhei para ela. Você não pode me devolver 7 anos. Você não pode me devolver meu doutorado, minha pesquisa, a vida que eu deveria ter tido. Seu pedido de desculpas não resolve nada disso. A voz do meu pai endureceu. Então você vai deixar a gente perder tudo? Estamos prestes a ficar sem teto, Evelyn. Você pode nos ajudar, e está escolhendo não ajudar. Vocês me deixaram sem teto, eu disse baixinho. Por 2 anos, ninguém perguntou se eu tinha comida. Ninguém perguntou se eu estava segura. Ninguém se importou. Não sabíamos, você poderia ter sabido. Você poderia ter ligado. Você poderia ter verificado.
Você escolheu não fazer nada. Mas nós somos seus pais. A voz da minha mãe embargou. Nós te criamos. Nós te alimentamos. Nós te vestimos. Pagamos seus estudos por 25 anos. Eu interrompi. E então você decidiu que nada disso importava mais. Você decidiu que eu não valia nada com base em uma mentira que você nem se deu ao trabalho de verificar. Meu pai se aproximou. Você vai mesmo ficar aí parado vendo a gente perder nossa casa? Sim. A única palavra caiu como uma pedra no silêncio. Você é cruel, disse ele. Você é vingativo e cruel. Não, eu disse. Estou estabelecendo limites. Há uma diferença. Tirei um pedaço de papel da minha bolsa e coloquei-o sobre a mesa. Esta é uma lista de serviços sociais, programas de assistência habitacional e organizações de aconselhamento financeiro. Eles podem ajudá-lo a lidar com a falência e a encontrar moradia acessível. Minha mãe olhou fixamente para o papel. Você está nos dando uma lista? Estou te dando recursos. Os mesmos recursos que eu tive que encontrar sozinho quando estava dormindo no meu carro. Isto é vingança, cuspiu meu pai. Isso é prestação de contas. Mantive a voz calma. Você fez escolhas. Você escolheu acreditar em uma mentira. Você escolheu me expulsar. Você escolheu destruir minha carreira. Essas foram as suas escolhas, e essas são as consequências. Nós somos a sua família. Vocês deixaram de ser minha família há 7 anos. Peguei minha bolsa. Vocês não têm o direito de decidir se são ou não família só porque precisam de alguma coisa. Frank se levantou e colocou a mão no meu ombro. Acho que minha esposa já se fez entender, disse ele, com a voz calma, mas firme. Meu tio Tom se levantou. Espere 1 minuto. Você não pode estar falando sério que não espero nada, disse Frank. Mas já que estamos todos aqui, deixe-me deixar algo bem claro. Há 7 anos, vocês ficaram de braços cruzados enquanto uma jovem de 25 anos era expulsa de casa por algo que não fez. Nenhum de vocês fez perguntas. Nenhum de vocês ofereceu ajuda. Ele olhou ao redor da sala. Minha esposa sobreviveu a 2 anos sem teto. Ela foi atacada. Ela foi roubada. Ela trabalhou em 3 empregos só para conseguir pagar um quarto em uma casa com estranhos. E agora que ela fez sucesso, agora que construiu uma vida, você quer que ela entregue o dinheiro dela para resolver problemas que ela não criou. Ela é da família, disse minha tia, com a voz fraca. A família se protege mutuamente, respondeu Frank. A família faz perguntas antes de julgar. A família não abandona alguém com base em uma mentira. Ele fez uma pausa. Você não foi família para ela quando ela precisou de você. Você não tem o direito de ser família agora que precisa dela. O rosto do meu pai estava roxo de raiva. Quem você pensa que é? Eu sou a pessoa que a encontrou sangrando na calçada depois de ter sido assaltada. Eu sou a pessoa que lhe deu uma chance quando ninguém mais daria. Eu sou a pessoa que enxergou seu valor quando a própria família dela não conseguiu. A voz de Frank era firme. E eu sou a pessoa que vai garantir que ela nunca mais duvide do seu valor. Minha mãe se virou para mim, desesperada. Evelyn, por favor. Sentimos muito. Faremos qualquer coisa. Só não deixe que percamos nossa casa. Você não apenas me deixou perder minha casa, eu disse. Você se certificou de que eu não tivesse para onde ir, ligou para minha escola. Espalhou boatos. Tentou destruir qualquer chance que eu tivesse de reconstruir minha vida. Cometemos um erro, não, eu disse. Você fez uma escolha. Virei-me para encarar toda a sala. A maioria das pessoas não me olhava nos olhos. Algumas pareciam envergonhadas. Outras, zangadas. Quero que todos aqui entendam uma coisa, eu disse. Não estou fazendo isso por ódio. Não estou tentando ferir ninguém. Estou simplesmente me recusando a poupar as pessoas das consequências de suas próprias escolhas. Olhei para meus pais. Vocês escolheram acreditar na Madison sem provas. Essa foi a escolha de vocês. Vocês escolheram me expulsar de casa sem fazer perguntas. Essa foi a escolha de vocês. Vocês escolheram tentar destruir minha carreira. Essa foi a escolha de vocês. Meu pai começou a falar, mas eu levantei a mão. E pai, você escolheu fazer investimentos ruins. Você escolheu arriscar sua aposentadoria e sua casa.
Essas também foram suas escolhas. Eu não sou responsável por nenhuma delas. Mas nós somos família, sussurrou minha mãe. Se você quiser ter um relacionamento comigo no futuro, estas são as minhas condições. Mantive a voz firme. Vocês mesmos resolvem seus problemas financeiros. Vocês fazem terapia, individual e familiar. Vocês aprendem a fazer perguntas antes de julgar. E vocês respeitam meus limites. O que isso significa? Perguntou meu pai. Significa que eu não sou seu plano de aposentadoria. Eu não sou sua rede de segurança. Eu não sou a solução para os problemas que você criou. Fiz uma pausa. Estou disposta a ter um relacionamento com você algum dia. Mas será nos meus termos, não nos seus. E levará tempo. Anos, provavelmente. Anos. Minha mãe parecia aflita. 7 anos, eu disse. O mesmo tempo que você me deixou sofrer antes de se importar o suficiente para me estender a mão. Virei-me para Madison. Ela ainda estava de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quanto a você, eu disse, não te odeio, mas também não te perdoo. O que você fez foi imperdoável. Você destruiu minha vida por inveja. Madison olhou para mim, com o rosto manchado e inchado. Eu sei que não mereço perdão. Não mereço nada de você. Você tem razão. Você não tem. Tirei outro pedaço de papel da minha bolsa. Mas eu não vou ser a pessoa que vai te destruir do jeito que você me destruiu. Entreguei-lhe o papel. Este é o nome e o número de um terapeuta especializado em dependência química e traumas familiares. Já paguei pelas suas 3 primeiras sessões. Madison olhou fixamente para o papel e depois para mim. Por que você faria isso? Porque eu não sou você. Eu me agachei para ficarmos na mesma altura. Você arruinou minha vida porque era fraco e invejoso. Eu não vou arruinar a sua porque sou forte o suficiente para não fazer isso. Eu não entendo, você precisa de ajuda, Madison. Ajuda de verdade. Não dinheiro, não alguém para te tirar de uma enrascada, mas terapia de verdade para descobrir por que você fez o que fez. Eu me levantei. Se você vai usar ou não, é com você, mas eu te dei uma chance. O que você fizer com isso é escolha sua. Sinto muito, ela soluçou. Eu sei que você está, mas um pedido de desculpas não conserta o que você quebrou. Olhei para ela por um longo momento. Você precisa se consertar sozinha, e precisa fazer isso sem mim. Voltei caminhando até Frank. Ao nosso redor. O silêncio reinava na sala. As pessoas olhavam fixamente, algumas de boca aberta, outras com lágrimas nos olhos. Minha prima Sarah se levantou. Evelyn, eu deveria ter entrado em contato. Eu deveria ter perguntado se você estava bem. Me desculpe. Obrigado, eu disse simplesmente. Meu tio Tom pigarreou. Seu pai, ele nos disse que você tinha feito algo terrível. Nós acreditamos nele. Não deveríamos ter acreditado. Não, concordei. Você não deveria ter feito isso. Um a um, alguns parentes se aproximaram. Não muitos, mas alguns. Peteram desculpas. Disseram que deveriam ter feito perguntas. Aceitei as desculpas deles com serenidade e elegância. Mas não prometi nada. Mas nem todos pediram desculpas. Algumas pessoas se reuniram em volta dos meus pais, oferecendo consolo e me lançando olhares furiosos. Ouvi comentários sussurrados. Ela poderia ajudá-lo se quisesse. É cruel ver os pais sofrerem. A família deveria perdoar. Mas outros, mais do que eu esperava, olharam para meus pais com algo próximo ao desgosto. Minha tia Carol, que eu mal conhecia, aproximou-se do meu pai. Robert, você expulsou sua filha de casa sem provas. Você destruiu a vida dela e agora espera que ela o salve. Ela balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Ela é nossa filha, começou meu pai. Ela era sua filha, interrompeu Carol. Você fez com que ela deixasse de ser sua filha. Você não pode mudar isso agora que lhe convém. Outra amiga da família, alguém de quem eu me lembrava vagamente da infância, abordou minha mãe. Patrícia, eu te conheço há 30 anos. Nunca imaginei que você fosse capaz de algo assim. Minha mãe chorou ainda mais. Tia Ellen veio ficar ao meu lado. Estou orgulhosa de você, disse ela baixinho. Sei que isso não significa muito vindo de mim, mas estou. Obrigado pela gravação, eu disse, por finalmente se manifestar. Chegou 7 anos tarde demais.
Sim, concordei. Mas antes tarde do que nunca. Ela me abraçou, e eu deixei. Nem todos mereciam perdão, mas a tia Ellen ao menos tentou consertar as coisas. Meus pais estavam de pé no centro da sala, isolados. As pessoas estavam indo embora. A festa claramente havia terminado. Algumas pessoas pararam para se despedir de mim, de Frank. Quase ninguém se despediu dos meus pais. Observei a expressão no rosto do meu pai quando ele percebeu o que estava acontecendo. Sua festa, sua comemoração, transformou-se em sua humilhação pública. Ele tentou usar pressão social para me forçar a tomar uma decisão, e o tiro saiu pela culatra de forma espetacular. Deveríamos ir, disse Frank em voz baixa. Assenti com a cabeça. Mas havia mais uma coisa que eu precisava dizer. Caminhei até o centro da sala pela última vez. Os convidados restantes se viraram para me olhar. Quero dizer algo a todos vocês aqui, eu disse. Não apenas à minha família, mas a todos vocês. O quarto voltou a ficar em silêncio. Há 7 anos, perdi tudo por causa de uma mentira. Perdi minha casa, minha educação, minha carreira e minha família. Passei anos sobrevivendo a coisas que ninguém deveria ter que sobreviver. Fiz uma pausa. Mas eu sobrevivi. E aprendi algo importante. Olhei ao redor da sala, encontrando olhares. Aprendi que meu valor não é determinado por se as pessoas acreditam em mim. Não é determinado por se minha família me ama. Não é determinado por nada além do que eu escolho construir para mim mesma. Aprendi que estabelecer limites não é egoísmo. É necessário. Que se proteger não é crueldade. É sobrevivência. E que perdoar alguém não significa deixar que essa pessoa te machuque novamente. Voltei-me para meus pais uma última vez. Eu não te odeio. Não te desejo mal. Mas também não te devo minha paz, meu dinheiro ou meu perdão. Você fez escolhas e agora está enfrentando as consequências dessas escolhas. Isso não é culpa minha. Não é minha responsabilidade consertar. Minha mãe abriu a boca para falar, mas eu balancei a cabeça negativamente. Cansei de me explicar. Cansei de justificar meus limites. Cansei de me sentir culpada por me proteger. Peguei na mão de Frank. Encontrei minha família. As pessoas que estiveram ao meu lado quando eu não tinha nada. As pessoas que acreditaram em mim quando ninguém mais acreditava. Essa é a minha família agora. Olhei para tia Ellen, para Catherine Webb parada perto da porta e para Frank ao meu lado. Família não tem a ver com laços de sangue, eu disse. Tem a ver com quem aparece quando tudo desmorona e quem permanece quando você reconstrói tudo. Frank e eu caminhamos em direção à porta. Atrás de nós. Ouvi minha mãe chorando, a voz irritada do meu pai e os soluços de Madison. Não olhei para trás. 2 semanas após a festa, a tia Ellen ligou para dar notícias. Achei que você deveria saber o que está acontecendo, disse ela. Seus pais venderam a casa. Eles vão se mudar para um apartamento de 2 quartos no mês que vem. Ótimo, eu disse. Essa é uma decisão inteligente. Seu pai está trabalhando com um consultor financeiro. Ele conseguiu um emprego de meio período como consultor para o antigo banco onde trabalhava. Ela fez uma pausa. Ele está zangado, Evelyn. Ele se sente humilhado. Ele se humilhou. Eu sei, mas ele também. Acho que ele está começando a entender. Sua mãe com certeza está. Ela começou a fazer terapia semana passada. Que bom. E eu estava falando sério. Eu não queria que eles sofressem para sempre. Eu só queria que eles assumissem a responsabilidade. A Madison se mudou, continuou Ellen. Ela conseguiu um apartamento pequeno e um emprego em um supermercado. Ela ainda frequenta as reuniões dos alcoólicos anônimos. Ela me pediu para te avisar que está fazendo terapia com a pessoa que você recomendou. Espero que isso a ajude. Você realmente quer isso? Perguntou Ellen gentilmente. Pensei nisso. Sim. Não quero que a vida dela seja destruída. Só não quero ser eu quem a salva. Isso é justo. Ellen ficou em silêncio por um momento. Várias pessoas do partido entraram em contato comigo. Elas queriam saber como entrar em contato com você para se desculparem adequadamente. Diga a eles que podem enviar cartas para o seu endereço. Você pode encaminhá-las, se quiser. Você vai lê-los. Talvez um dia. Olhei pela janela do meu escritório para a cidade lá embaixo. Não estou fechando a porta completamente, Ellen, mas também não a estou escancarando. Eles precisam provar que mudaram, não apenas dizer que sentem muito.
entendu. Ela hesitou. Para ser sincera, acho que você lidou com tudo perfeitamente. Você foi forte, gentil e justa, mesmo quando eles não mereciam. Obrigado. Depois que desliguei o telefone, fiquei refletindo sobre a informação por um tempo. Meus pais estavam enfrentando as consequências. Madison estava tentando mudar. A família estava despedaçada, possivelmente para sempre. E eu me senti em paz. A vida seguiu em frente. 3 meses depois da festa, fui promovido a diretor de operações da Morrison Capital. Frank e eu comemoramos com um jantar tranquilo em casa, só nós dois. Estou orgulhoso de você, disse ele, erguendo o copo. Não apenas pela promoção, mas por tudo. Eu não teria conseguido sem você. Sim, você poderia ter feito isso. Ele sorriu. Eu apenas facilitei as coisas. Tínhamos começado a conversar sobre ter filhos. Aquela conversa me assustou. E se eu me tornasse como meus pais? E se eu fracassasse como eles? Frank entendeu. Você não vai, disse ele. Porque você sabe o que é não ser acreditado. Você sabe o que é ser abandonado. Você fará tudo ao seu alcance para garantir que nossos filhos nunca se sintam assim. Como você sabe? Porque é isso que você é. Eu também havia iniciado um novo projeto, um fundo de bolsas de estudo para jovens que foram rejeitados por suas famílias. Dei a ela o nome de Fundação Segunda Chance. Nós fornecemos não apenas dinheiro para educação, mas também assistência habitacional, terapia e serviços de colocação profissional. Não quero que ninguém passe pelo que eu passei, disse ao conselho em nossa primeira reunião. E se isso acontecer, quero que essas pessoas tenham o apoio que eu não tive. A fundação foi lançada com uma doação de $1 milhão da Morrison Capital. Em 6 meses, ajudamos 15 pessoas a voltarem para a escola e a encontrarem moradia estável. Uma delas, uma jovem de 19 anos chamada Sophie, me enviou uma carta. Você me deu esperança quando eu achava que não tinha nenhuma. Obrigada por me mostrar que ser rejeitada não é o fim da minha história. Guardei aquela carta na gaveta da minha escrivaninha. Nos dias difíceis, eu lia e me lembrava porque tudo isso importava. Transformei minha dor em propósito. Construí algo bom a partir de algo terrível. Essa me pareceu a melhor forma de justiça. 6 meses após a festa, chegou ao meu escritório uma carta, escrita à mão em papel de carta simples, da minha mãe. Fiquei olhando para aquilo por um longo tempo antes de abrir. Querida Evelyn, dizia a mensagem. Não estou escrevendo para pedir nada. Estou escrevendo porque preciso que você saiba que estou tentando mudar. Estou em terapia há 6 meses. O Dr. Richards me ajudou a entender o quanto eu falhei com você. Continue lendo. Aprendi que me preocupava mais com as aparências do que com a verdade. Estava mais preocupada com o que as pessoas pensariam do que em proteger minha filha. Escolhi o conforto em vez da coragem, e me arrependerei disso pelo resto da vida. Seu pai também está mudando, embora mais lentamente. Ele está trabalhando, pagando nossas dívidas. Ele está com raiva. Mas, por baixo da raiva, acho que ele está envergonhado. E deveria estar. Não estou pedindo seu perdão. Não o mereço. Mas quero que saiba que estou me esforçando para ser a mãe que deveria ter sido há 7 anos. Mesmo que seja tarde demais para nós, quero ser melhor. Madison está melhorando. Ela está sóbria há 4 meses. Ela conseguiu uma promoção no trabalho. Às vezes ela fala de você, de como você lhe deu uma chance quando não precisava. Ela está tentando se tornar alguém digna desse presente. Não sei se você algum dia vai querer ter um relacionamento comigo de novo. Eu entendo se não quiser. Mas se algum dia quiser, eu estarei aqui, e dessa vez eu vou te ouvir. Ouvir de verdade. A carta terminava com: eu te amo. Sempre amei. Só não demonstrei quando mais importava. Mãe. Dobrei a carta e a coloquei na gaveta da minha escrivaninha, ao lado da carta de Sophie. Eu não estava pronto para responder. Talvez nunca esteja a ponto, mas também não joguei fora. Ao refletir sobre esses 7 anos, percebo que aprendi lições que nunca quis aprender. Aprendi que a família nem sempre é um lugar seguro. Que as pessoas que deveriam te proteger podem ser as que mais te machucam. E isso não é culpa sua. Aprendi que estabelecer limites não faz de você uma pessoa ruim. Faz de você alguém que entende que não se pode sacrificar para agradar aos outros. Aprendi que o perdão é uma escolha, não uma obrigação. Algumas pessoas dirão que você precisa perdoar para seguir em frente. Elas estão erradas. É possível curar sem perdoar. É possível encontrar a paz sem reconciliação. Aprendi que não precisamos salvar pessoas que não querem se salvar. Meus pais fizeram as escolhas deles.
Madison fez as dela. Essas consequências são deles, não minhas. Mais importante ainda, aprendi que meu valor não é determinado por se as pessoas acreditam em mim, me amam ou me valorizam. Isso é determinado por como eu me vejo e pelo que escolho construir. Construir uma vida da qual me orgulho, uma carreira que me desafia, um casamento que me apoia e uma fundação que ajuda outras pessoas que já estiveram na mesma situação que eu. Fiz tudo isso sem a ajuda da minha família, sem a aprovação deles, sem que eles acreditassem em mim. E essa é a maior vitória de todas. Não que eu tenha vencido, mas sim que eu sobrevivi. Não que eu tenha me vingado, mas sim que me recusei a deixar que o abandono deles me definisse. Às vezes as pessoas me perguntam se me arrependo de não ter ajudado meus pais financeiramente. A resposta é não. Não porque eu seja cruel, mas porque ajudá-los não lhes teria ensinado nada. Isso teria permitido que eles evitassem as consequências de suas escolhas. Isso teria mostrado a eles que podiam tratar as pessoas de forma terrível e ainda assim esperar serem resgatados. Não me arrependo dos meus limites. Arrependo-me de que eles tenham sido necessários em primeiro lugar. No mês passado, Frank e eu oferecemos um jantar em nossa casa. Não é um grande evento. Apenas as pessoas que mais importam. Catherine Webb estava lá, contando histórias sobre seu caso mais recente. Tia Ellen trouxe torta caseira. Compareceram alguns colegas da Morrison Capital. Pessoas que se tornaram verdadeiros amigos ao longo dos anos. Sophie, a bolsista que me escreveu aquela carta, também estava lá. Ela acaba de concluir seu primeiro ano de faculdade com média 4.0. Ela estava estudando serviço social, me disse, porque queria ajudar as pessoas da mesma forma que eu a havia ajudado. Você me deu mais do que dinheiro, disse ela. Você me deu a prova de que eu poderia reconstruir minha vida. Você fez a reconstrução, eu disse a ela. Eu apenas abri uma porta. Frank se levantou para fazer um brinde. Para a família, disse ele, não a família em que você nasce, mas a família que você escolhe. As pessoas que aparecem quando as coisas ficam difíceis. As pessoas que acreditam em você quando você não acredita em si mesmo. As pessoas que permanecem. Todos ergueram seus copos. Olhei ao redor da mesa e vi aqueles rostos. Pessoas que me viram nos meus piores momentos e mesmo assim me amaram. Pessoas que nunca me pediram para provar que eu valia o tempo delas. Essa era minha família. Depois do jantar, Frank me encontrou na varanda dos fundos olhando para as estrelas. Você está bem? Perguntou ele. Sim. Inclinei-me para ele. Eu estava pensando em como minha vida é diferente agora do que eu imaginava que seria. Melhor ou pior? Diferente, eu disse. Perdi a família em que nasci, mas encontrei a família de que precisava. Ele beijou o topo da minha cabeça. Eles perderam você. Essa é a tragédia deles, não sua. Eu sei. E eu sabia. Finalmente, depois de 7 anos, eu realmente sabia que não era eu quem deveria se sentir culpado. Eles eram. E esse conhecimento me libertou. Na semana passada, palestrei em uma universidade sobre a Second Chance Foundation. O auditório estava lotado de estudantes, muitos deles lidando com seus próprios problemas familiares. Como você conseguiu superar isso? Perguntou um aluno. Quando você não tinha nada, quando todos te abandonaram, como você continuou? Reflete bastante sobre isso. Eu não fiz isso sozinha, eu disse. E não fiz isso fingindo que não doía. Sobrevivi permitindo-me sentir a dor e, mesmo assim, escolhendo construir algo. Outra aluna levantou a mão. Você se arrepende de não ter ajudado sua família? Não, porque ajudá-los significaria ensiná-los que as ações não têm consequências, que eles poderiam destruir alguém e ainda assim esperar serem resgatados. Fiz uma pausa. A verdadeira ajuda não é fazer as coisas pelas pessoas. A verdadeira ajuda é apoiá-las enquanto elas mesmas fazem o trabalho árduo. E se eles nunca mudarem? Perguntou alguém. Então eles não fazem. E isso é triste, mas não é minha responsabilidade resolver. Olhei ao redor da sala. Você não é responsável por salvar pessoas que não se salvam sozinhas. Você não é responsável por gerenciar as emoções dos outros. Você é responsável apenas pela sua própria cura e pelo seu próprio crescimento. Após a palestra, vários alunos vieram falar comigo. Eles compartilharam suas histórias. Pais que os rejeitaram por serem gays, famílias que os deserdaram por escolherem carreiras diferentes, irmãos que os traíram. Cada história era diferente, mas a dor era a mesma. Vocês vão ficar bem, eu disse a cada um deles. Não parece agora, mas vai ser. Vocês vão construir uma vida da qual se orgulhem. Vão encontrar pessoas que os valorizem. E um dia, vocês vão olhar para trás e perceber que perder pessoas que não os apreciavam abriu espaço para pessoas que os apreciam.
Eu acreditava nisso porque tinha vivido aquilo. A família que me abandonou me ensinou que eu não queria ser. A família que construí me ensinou que eu poderia me tornar. Se você está assistindo a isso e se encontra em uma situação semelhante, se foi abandonado pela família, culpado por coisas que não fez ou pressionado a perdoar pessoas que o magoaram, quero que você ouça isto. Você não deve desculpas a ninguém por se proteger. Você não é egoísta por estabelecer limites. Você não precisa salvar pessoas que escolheram não te salvar. Minha família fez sua escolha há 7 anos. Eles escolheram acreditar em uma mentira em vez de acreditar na própria filha. Eles escolheram as aparências em vez da verdade. Eles escolheram o conforto em vez da coragem. Essas foram as escolhas deles, não minhas. Eu fiz minhas próprias escolhas. Eu escolhi sobreviver. Optei por reconstruir. Eu escolhi criar uma vida que valesse a pena ser vivida, mesmo quando tentaram garantir que eu não conseguisse. E quando eles voltaram, desesperados e sem dinheiro, pedindo-me para esquecer tudo e resgatá-los, eu escolhi a mim mesma. Não porque eu seja cruel, não porque eu quisesse vingança, mas porque aprendi que não sou responsável pelas consequências das escolhas de outras pessoas. Eles queriam que eu me incendiasse para mantê-los aquecidos. Eu recusei. Isso não é falta de coração. É autopreservação. Há 7 anos, minha família destruiu minha vida porque minha irmã tinha inveja. Hoje, eles estão enfrentando as consequências dessa escolha. Eu não causei essas consequências. Simplesmente não estou conseguindo impedi-las. Existe uma diferença entre punição e responsabilização. Não estou punindo-os. Simplesmente me recuso a protegê-los das consequências de seus próprios atos. E não me arrependo disso. Construí uma vida linda a partir das cinzas daquela que eles destruíram. Encontrei amor, sucesso, propósito e paz. Encontrei uma família que me valoriza. Eles poderiam ter feito parte disso. Eles optaram por não estar. Essa foi a escolha deles. Este meu. Obrigado por ouvirem minha história. Se você se identificou com isso, adoraria saber sua opinião nos comentários. Você já precisou impor limites à sua família? Como lidou com isso? Tenho 2 perguntas para você. Opção A. As pessoas devem sempre perdoar a família, independentemente do que aconteça. Opção B. É aceitável priorizar sua própria cura em detrimento da reconciliação familiar? Deixe sua resposta, A ou B, nos comentários e explique o porquê. Se esta história lhe foi útil de alguma forma, por favor, compartilhe-a com alguém que possa precisar ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre resiliência, limites e como encontrar seu próprio caminho. Obrigado por estar aqui.